A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Se Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, neste dia 18 de dezembro de 2024, exatamente às 7h30 da manhã, peço licença e saúdo a todos a nossa querida Irmandade, alma testemunhadas e apreciadores da obra de Deus, a entrar em seu lar e trazer boas novas que Deus tem preparado. Irmãos e irmãs, alma testemunhada, hoje eu vou contar um relato, vamos dizer, um testemunho fresquinho. Aconteceu neste dia 17 mesmo, ontem. Irmãos, uma irmã provada, angustiada, o inimigo falando muito em seu ouvido, assoprando muitas coisas ruins. E essa irmã, nesta prova, foi trabalhar em um atacadista. Chegando ali no atacadista, ela ficou o dia todo falando com o Senhor e pedindo para o Senhor um sinal. E este sinal que ela estava pedindo é para que Deus a visitasse em qualquer momento daquele dia. Mas como Deus iria visitar uma serva de Deus no seu trabalho, a ponto dela chorar, derramar suas lágrimas. Sabemos, irmãos, em que tem muitos, mesmo Deus ali no coração, visitando a alma, ela se controla um pouco porque está em seu trabalho, vai ter gente passando no caixa e vai falar: houve alguma coisa com a senhora? Alguém maltratou a senhora? Alguém xingou a senhora? Ela tinha que falar que não, mas o choro não parava de vir. Irmão, veja bem o que Deus faz quando nós andamos na comunhão, quando nós honramos e servimos a um Deus Todo-Poderoso. Uma serva de Deus estava ali no caixa aprovada, a prova batendo, assolando a sua porta, ela pedindo para o Senhor de uma maneira ou de outra para dar força para que ela passasse aquele dia. E ela estava falando com o Senhor até o final da tarde: Senhor, visita a minha alma nesse mercado. Mal sabia ela que naquele mercado também iria uma serva de Deus provada, angustiada, sem rumo, numa maneira sem rumo, sem saber se realmente Deus amava a alma dela. Imagine, irmãos, como é o povo de Deus. Como o povo de Deus vai para a igreja. Como o povo de Deus precisa de alimentar espiritualmente. Você é alma testemunhada. Você, irmã, irmão, saiba disso. Congregue nos cultos da sua igreja. Assista os cultos online do Braz. Que Deus vai falar grandemente com a sua alma. Congregue, não deixe de congregar. Sabe por quê? Essa irmã estava no caixa ali e passava gente, e ela esperando o horário. E de repente uma outra irmã foi fazer compra, fez a compra. E de repente o destino ali traçou o encontro das duas. Mas como que uma descobriu? Santo Deus, irmão, estou até me arrepiando. Eu falei na live ontem que eu ia contar. Como que uma descobriu que a outra era serva de Deus? Como? Como pode isso? Está estampado. Congregação Cristã no Brasil, sirva a Deus na congregação. Está estampado naquela irmã do caixa? Não, irmãos. Sabe o que é que está estampado? Aquele que serve a Deus, mesmo na fraqueza. Irmãos, mesmo na fraqueza, fraquinha aqui, fraquinha ali. Mas Deus deixa um sinal na testa, irmãos. E este sinal é o brilho que Cristo ainda está naquela pessoa.
Por isso, irmãos, às vezes muitos se desvirtuam, saem da igreja por qualquer motivo, saem da igreja ali amargurada, sai triste, deixa de congregar, ficou sentido com o cooperador, com o ancião, ficou sentido com o irmão de banco, sabe, irmãos? E às vezes perde as forças de congregar, às vezes não vai congregar mais, às vezes pensa em seu lar bem assim: Senhor, eu não fiz nada demais, fiquei fraca, deixei o sentimento, a ira, deixei ali a tristeza pegar meu coração. Hoje eu quero voltar a congregar e não posso. Não tenho força de adentrar as portas da congregação. Mas Deus pôs naquela pessoa um brilho que aonde as pessoas encontram, sempre pergunta: você é evangélica? Você é de que igreja? E a pessoa fica sem explicar como ele viu em mim que eu ainda sou evangélica, se eu deixei de congregar, se eu deixei de ir para a igreja, se eu estou fraca, se eu já decidi eu mesma não congregar mais, eu mesmo não congregar mais. Como pode isso? Alguém ver um brilho numa pessoa? É o brilho que ainda Deus ama aquela pessoa. Deus põe um sinal naquela pessoa. E foi este sinal que essa irmã estava no caixa, e quando entrou, aquela irmã fez a compra. Quando foi passar em seu caixa, aquela irmã sentiu a presença de Deus. Aquela irmã sentiu tanta presença de Deus ao ver a irmã, sem saber que ela era crente, que não está estampada, mas ela se tremeu toda no caixa. E Deus falou no seu coração: está aí a prova. E ela sentiu a virtude que aquela irmã estava sentindo. O qual então ela perguntou: você serve a Deus aonde? Na congregação. Ainda perguntou, irmãos. Ela falou: meu Deus, estou sentindo a presença de Deus. Eu pedi um sinal para Deus. Não só de ver uma pessoa da congregação, mas sim sentir aquela presença de Deus dentro da outra. E a outra irmã estava aprovada, pedindo para o Senhor: Senhor, se tu estás comigo ainda, me dê uma prova que eu sou tão fraquinha, tão errante. Às vezes eu penso que tu me abandonou, que tu não me amas mais. Irmãos, vocês estão entendendo o encontro de duas servas de Deus que servem o mesmo Deus em espírito e em verdade? Imagine, irmãos, o que seria se a igreja inteira fosse desta forma. Imagine. Vocês sabiam que antigamente acontecia isso? Você sabia que antigamente a revelação de Deus sobrecaía até na rua? Até onde uma irmã estava indo, Deus mostrava para ela. Você sabia que dentro da igreja, Deus mostra para a irmã, mostra para o irmão a palavra, o versículo, o capítulo, quem vai pregar? Irmãos, isso é uma coisa maravilhosa. Quando nós sentimos que Deus nos responde. Esse é o Deus que nós servimos na congregação que está no Brasil. Esse é o Deus que nós enaltecemos, irmãos. Quando nós falamos congregação que está no Brasil, é uma instituição, um prédio, uma garagem, um templo, em que nos abriga da chuva, do sol, em que nos une ali dentro junto com aqueles que também proclamam o mesmo nome e adoram o mesmo nome em Cristo Jesus. Mas existe algo além disto, que é o que nós sentimos, transmissões de pensamento, a comunhão entre um e entre outro. Irmão, é muito gostoso, irmãos, muito maravilhoso. E essas duas irmãs se encontraram e uma olhou na outra e sentiram simultaneamente a presença de Deus, porque Deus estava presente, irmãos. Santo Deus, esse Deus é tão misericordioso,
né, irmãos? Este dia eu fiz um vídeo e eu falei sobre uma mãe que o filho dela era da congregação, foi para o mundo das drogas, se drogando, e a mãe pedindo para o Senhor fazer uma libertação do filho, que ela queria que ele retornasse para dentro da igreja, para ali ele não perder a sua alma. Estando fora da igreja, ele ia perder a sua alma. E eu falando numa parte, irmãos, em que, veja bem, não é que Deus salva o filho por causa da mãe, não é isto. Cada um vai dar conta da sua alma. A salvação é individual. Se o filho não quer se salvar, mãe não vai salvar. Se mãe não quer se salvar, filho não vai salvar, esposo, irmão e daí por diante. Mas nesse segmento que eu falei, eu quis falar sobre uma mãe que estava preocupada porque seu filho faleceu nas drogas. E agora, o pensamento de uma mãe, sabendo que o espírito não tem parentesco, o espírito é um só, são irmãos. Mas aquele filho deu muito trabalho à sua mãe. Aquele filho, a sua mãe ali com carinho, mesmo passando provas, apanhando, a mãe ficou ali orando a Deus e de repente aquele filho vai embora. E a mãe pede as esperanças. Sofri tanto, Senhor. Passei tanta amargura, dormi na rua, não deixavam eu entrar dentro de casa. Irmãos, e tem uma parte em que o consolo da mãe veio através da boca de um irmão que falou para ela: olha, o que você sofreu aqui vai contar naquele grande dia que teve uma mãe que tanto podia amaldiçoar o filho quanto podia ali abençoar. E você só fez bênção para o seu filho. Então, irmãos, o conforto foi enquanto a irmã estava em vida. Logicamente que depois, em espírito, já não tem mais conforto, que o espírito é viver eternamente com Cristo. Mas durante aquela vida ali, o conforto foi esse. Você ajudou a carregar a cruz. Você não abandonou seu filho. Isso tudo, naquele grande dia, Cristo vai pedir conta para ele da alma dele e vai levar em consideração que houve uma mãe que amou e ajudou. Falei só estas partes, porque salvação é individual. Nós temos o livre-arbítrio, né, irmãos? De querer se salvar ou não, né, irmãos? Mas, irmãos, preste bem atenção. Voltando a essas duas irmãs. É isso, é essa essência da comunhão. Eu falei irmãs, mas pode acontecer entre irmãos. Um dia você está saindo de casa e você tem uma novidade, você tem uma surpresa de Deus aparecer na sua vida e Deus confirmar para você que Deus cuida de ti. Eu vou contar uma parte para os irmãos, uma parte material, mas aconteceu comigo. No ano de 86, nós passamos uma prova terrível em casa. Pai desempregado. Eu vou ter vergonha de falar agora, eu catava ferro velho. Hoje, uma palavra mais bonita, reciclados, papelão, alumínio. Mas naquela época, era a época da lata de óleo, era a época do ferro velho mesmo. Eu catava ferro velho para poder comprar um pão, 1 quilo de arroz, para me ter o meu café da manhã e meu almoço. A janta, Deus ali preparava. O qual, irmãos, eu estava trabalhando e um belo dia eu fui até o centro da cidade a pé. Estava ali procurando algum bico, né? Que tinha muitos bicos para garoto. Hoje não. Hoje a molecada não pode trabalhar mais com 16 anos. Diz que é exploração. Mas tomava conta de carro, fazia isso, tomava conta de carro na feira. E era assim, né, irmãos? A gente se virava. Eu nunca fui de, né, ficar esperando com a boca aberta. Eu já, desde criança, já corri atrás do alimento. Irmãos,
E veja bem, e uma vez eu estava com umas moedinhas na mão. Eu olhei para uma lanchonete e falei, meu Deus do céu, olha, eu com vontade de comer aquele x-salada. Antigamente, não sei se os irmãos se lembram, a época da Fanta Uva que saiu. E eu gostava demais né, da Fanta Uva. E eu ali pensei, poxa, se essa moeda desse para mim comprar um pão com manteiga e uma Fanta Uva, já estava bom. Estava morrendo de fome, tinha que ir para casa a pé, que não tinha dinheiro de condução, estava arrumando emprego, bico, né? Irmãos, e eu fui naquela lanchonete e fiquei perguntando para a moça. Falei, meu Deus, moça, quanto tá o pão com manteiga? Quanto tá o... Porque eles vendiam antigamente também, não sei se na cidade vocês vendiam, aqueles copinhos de suco, né? Bem barato. E eu ali falei para ela, eu fiquei contando as moedas e falei, esse dinheiro dá para mim comprar um pão com manteiga e um copinho de suco? E ela olhou assim nas moedas e falou, dá sim, dá sim. E eu pensando comigo, meu Deus, eu com maior vontade de comer x-salada, né? Com Fanta Uva, mas Deus vai preparar. Naquela época, irmãos, congregava no culto de jovem menor, já sabia, né, pedir as coisas. Irmãos, veja bem, a garçonete chegou, me colocou na minha mesa uma Fanta Uva com canudinho e um x-salada. Falei, moça, o meu é o pão com manteiga com o suco. Esse pedido não é meu. Ela falou, é seu sim, Deus te preparou. Entendeu, irmãos? Que Deus honra a gente. Porque muitos que estavam na igreja comigo foram para o mundo, procuraram outros lados. E nós, quando honramos ao Senhor, por mais provado que nós estejamos, irmãos, por mais provado, Deus cuida da gente. Vou fazer um outro vídeo mais para frente para mandar de ver o que Deus fez, suprindo a nossa necessidade sem pedir nada a ninguém. Pois nós conversamos sobre esta parte. Então essa parte dessas duas irmãs no atacadão foi uma bênção. Deus provou para uma em que o brilho do Espírito Santo ainda está sobre seu rosto. E mostrou para a outra que ele não a tinha abandonado, que ele estava com ela e deu o sinal na vida dela. E aí, irmã, isto já aconteceu contigo? De você estar no lugar e as pessoas te reconhecer como uma mulher de Deus? Como um homem de Deus? Vamos interagir nesse vídeo, irmãos, que só de falar esta parte, a sensibilidade do Espírito Santo já cai sobre a conversa. Deixa aqui o que vocês acham, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus, anunciando neste vídeo, aproveitando dia 23 de dezembro, para nossa querida Irmandade aqui de Curitiba, São José dos Pinhais, dia 23 de dezembro, teremos o culto ali no Portão em Curitiba. Nosso querido irmão Ismael vai atender. Convite a todos. Estamos aqui com a lista vendo que o nosso querido irmão Ismael vai atender ali nesta segunda-feira, dia 23 de dezembro, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.